Fala, pessoal! Existem algumas cidades que parecem ter sido desenhadas com uma régua e um compasso de precisão matemática. Você já olhou para o Google Maps e pensou, isso não pode ter sido feito por humanos. Algumas dessas cidades desafiam a lógica e parecem tabuleiros de xadrez gigantes ou estrelas caídas do céu. De fortalezas medievais a utopias futuristas na Índia, hoje vamos desvendar 8 cidades construídas em formatos perfeitos. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo este vídeo? Vamos lá? Oito. A cidade-jardim da Dinamarca. Nos arredores de Copenhague, na Dinamarca, existe um lugar chamado Brøndby-Haveby. Mas vamos facilitar a vida e chamar de cidade-jardim, porque o nome original é um trava-língua de respeito. Esse é um dos projetos de moradia mais curiosos da Europa, e tudo começou lá pelos anos 60. A ideia era sensacional: dar para as pessoas casas baratas, mas que tivessem jardins particulares, focando naquele espírito de comunidade que os dinamarqueses amam. O desenho é formado por vários círculos perfeitos que parecem rodas de bicicleta gigantes, quando vistos de cima, onde cada fatia dessa pizza é um lote para os moradores. No centro de cada círculo, tem um gramado compartilhado onde todo mundo se encontra. Ter um espaço verde para relaxar é essencial para a saúde. Essa ideia de ter um pedacinho de terra não é de hoje. Ela vem de uma tradição dinamarquesa do final do século XIX. Naquela época, com as fábricas crescendo, muita gente foi morar apertada na cidade e precisava de um lugar para plantar sua própria comida e fugir da poluição. Já no meio do século XX, os urbanistas resolveram levar isso a sério e criaram esses desenhos geométricos para aproveitar cada metro quadrado. Cada círculo desses abriga entre 24 e 26 lotes, e cada terreno tem mais ou menos 400 metros quadrados. Tudo é dividido de um jeito bem justo para ninguém ter um quintal maior que o do vizinho. A igualdade no planejamento evita muitas brigas desnecessárias. Um detalhe importante é que essas casinhas charmosas foram feitas para serem usadas principalmente entre a primavera e o outono, como um refúgio de temporada, e não como moradia fixa o ano inteiro. Mesmo assim, o visual é de outro mundo. Se você estiver voando por cima daquela região, os círculos saltam aos olhos no meio das casas quadradas e sem graça dos subúrbios comuns. Por ser tão diferentão, o lugar virou a estrela das fotos de satélite, e muita gente acha que é um conceito futurista novo. Mas a verdade é que as raízes desse projeto são bem antigas e tradicionais. Preservar as tradições com um toque moderno é genial. Ao longo das décadas, o visual da cidade-jardim quase não mudou porque existem regras municipais bem rígidas para manter a estrutura original. As casas até podem ter estilos diferentes, mas o desenho circular é sagrado. Isso mostra como um planejamento bem pensado pode servir para o dia a dia das pessoas e ainda criar uma harmonia visual que dá gosto de ver. É a prova de que o urbanismo em pequena escala pode priorizar as necessidades humanas, o contato com a natureza e o senso de união sem abrir mão da estética. Viver em comunidade fortalece os laços entre as pessoas. É fascinante como eles conseguiram transformar um desenho tão simples e geométrico em um estilo de vida que as pessoas desejam há mais de 60 anos. 7. Naarden e sua estrela de 6 pontas. Naarden fica a uns 30 quilômetros a leste de Amsterdã e, olha, é um dos exemplos mais bem preservados de cidade fortificada em formato de estrela em toda a Europa. Originalmente ela surgiu lá no final da Idade Média, mas ganhou esse visual geométrico todo especial no século XVII. Naquela época, o pessoal precisou reconstruir tudo para se defender dos espanhóis e mais tarde dos franceses. O que a gente vê ali é a prova do domínio absoluto que os holandeses tinham sobre engenharia de defesa e manejo de água. Eles transformaram o terreno plano e baixo em uma armadilha mortal para invasores. Usar a natureza como escudo é uma sacada de mestre. A fortificação tem o desenho perfeito de uma estrela de 6 pontas, toda cercada por um anel duplo de canais e muralhas de terra. Cada ponta dessa estrela abriga um baluarte e o espaço entre eles é preenchido por água, criando um sistema de fossos que podia ser inundado de propósito durante um cerco. Era o terror de qualquer exército inimigo que tentasse chegar perto. O resultado foi uma fortaleza formidável que unia a precisão da geometria com uma defesa super prática para a época. Ter um plano de contingência com água é sempre inteligente.
Por dentro, a organização da cidade é tão metódica quanto o lado de fora. As ruas saem de uma praça de mercado central e se espalham em anéis concêntricos, o que facilitava muito a circulação e o acesso rápido dos soldados às muralhas. Esse desenho radial servia para que ninguém ficasse confuso no meio de um ataque, permitindo que as tropas chegassem onde era necessário em poucos minutos. Os portões da cidade, como o de Utrecht e o de Amsterdã, foram alinhados perfeitamente com os eixos principais, reforçando aquele sentimento de ordem e simetria que os holandeses adoram. Organização interna é a chave para a eficiência. Historicamente, Naarden foi o escudo que protegeu os acessos a Amsterdã por muito tempo. Ela passou por várias ocupações e batalhas pesadas, inclusive nas guerras contra a França e na era de Napoleão. Mas nem só de guerra vivia o lugar. Ela também cresceu como uma cidade comercial próspera, famosa pelos seus tecidos. No século XIX, quando os canhões ficaram potentes demais para esse tipo de muro, as fortalezas em estrela ficaram ultrapassadas, mas Naarden deu sorte. Enquanto outras cidades derrubaram tudo para expandir, eles mantiveram as muralhas e os canais intactos. Preservar o passado é garantir a história do futuro. Visto de cima, o visual é simplesmente impactante. As pontas da estrela se encaixando, cercadas pelo azul da água e pelo verde dos gramados, criam um contraste maravilhoso com a paisagem ao redor. A precisão desse desenho, feito séculos antes das ferramentas modernas de mapeamento, ainda deixa muitos arquitetos de queixo caído hoje em dia. Atualmente, Naarden é o destino favorito de quem ama história e quer entender como a arquitetura militar evoluiu na Europa. É incrível como uma estrutura feita para a guerra se transformou em uma paisagem tão serena e harmoniosa para os visitantes modernos. 6. La Plata. La Plata, a capital da província de Buenos Aires, na Argentina, é um dos exemplos mais surreais de perfeição geométrica que você vai encontrar na América do Sul. Ela nasceu em 1882 com uma missão bem específica: ser a nova sede do governo depois que a cidade de Buenos Aires foi federalizada. O arquiteto Pedro Benoit não estava para brincadeira e desenhou um plano urbano baseado em princípios de simetria absoluta. Se você olhar um mapa de La Plata, vai achar que está olhando para um tabuleiro de xadrez misturado com um desenho técnico de engenharia. Ter um objetivo claro desde o nascimento muda tudo. O desenho da cidade é um quadrado perfeito, cortado por duas grandes avenidas diagonais que se cruzam exatamente na praça central, a Plaza Moreno. Essa sacada das diagonais não foi só para ficar bonito no papel. A ideia era encurtar as distâncias e criar pontos de referência para ninguém se perder. Além disso, os planejadores foram muito visionários para a época. A cada 6 quarteirões, você encontra uma praça ou um parque. Isso garantia que todo morador estivesse sempre a uma curta caminhada de uma área verde. O contato com a natureza urbana melhora muito a qualidade de vida. A construção de La Plata rolou bem no auge do crescimento econômico da Argentina, impulsionado pelas exportações agrícolas. A cidade deveria ser o símbolo máximo de progresso e modernidade do país. Para você ter uma ideia da inovação, ela foi uma das primeiras cidades do mundo a ter iluminação pública elétrica em toda a sua extensão, logo depois de ser fundada. Esse otimismo da época está gravado em cada avenida larga e em cada prédio monumental que ocupa as posições de destaque no traçado. Investir em tecnologia de ponta sempre coloca a cidade na frente. Mesmo com o passar de mais de 140 anos e o aumento enorme da população, a estrutura geométrica de La Plata continua intacta. As diagonais ainda são as veias principais da cidade e o grid de ruas continua super fácil de navegar. Hoje, além de centro administrativo, ela é um polo universitário de respeito, sendo a casa da Universidade de La Plata, que já formou até ganhadores de prêmio Nobel. Do alto, a imagem é inconfundível. Um quadrado perfeito com linhas que radiam para os cantos e convergem para o centro, representando uma visão de ordem em um mundo cada vez mais caótico. A educação e o planejamento caminham juntos para o sucesso. É fascinante como uma cidade planejada no século XIX consegue ser tão funcional para os desafios de trânsito e convivência do século XXI. 5. Canberra. Canberra é a capital da Austrália e olha, o lugar é um prato cheio para quem gosta de ordem e simetria. Imagine só, no início do século XX, o pessoal resolveu que precisava de uma capital nova para acabar com a briga de egos entre Sydney e Melbourne. É tipo quando dois amigos não decidem onde jantar e você escolhe um terceiro lugar só para manter a paz.
Um casal de arquitetos americanos, o Walter e a Marian Griffin, ganhou o concurso em 1912 com uma ideia que era pura geometria misturada com a natureza. Eles não queriam apenas ruas, queriam uma obra de arte que fizesse sentido com os morros e o terreno original. Ter um plano mestre ajuda muito a evitar o caos. A estrutura da cidade é toda baseada em um triângulo principal, chamado de Triângulo Parlamentar, que conecta os pontos mais importantes como o Parlamento e o Quartel-General da Defesa. O mais doido é que, se você olhar de cima, parece que alguém pegou um compasso e começou a desenhar círculos e hexágonos perfeitos no chão. As avenidas saem desses centros como raios de uma bicicleta, ligando tudo ao lago Burley Griffin, que fica bem no coração da cidade. Além de ser lindo para tirar fotos, esse lago foi planejado para controlar enchentes, provando que beleza e utilidade podem sim andar juntas. O planejamento urbano bem feito é um colírio para os olhos. A construção começou em 1913, mas o ritmo foi devagar, quase parando por causa das grandes guerras mundiais e da crise econômica daquela época. Só depois de 1945 é que o negócio engrenou de verdade e a população começou a crescer. O legal é que mesmo com o passar das décadas, eles fizeram questão de não encher a cidade de prédios gigantescos. Existem regras rígidas sobre a altura das construções para que ninguém perca a vista das montanhas e dos parques maravilhosos que cercam a região. Preservar o horizonte mantém a alma do lugar viva. Hoje em dia, Canberra é um mix perfeito de natureza exuberante e arquitetura pensada nos mínimos detalhes. Diferente de outras capitais australianas que são puramente cosmopolitas, lá você sente que a cidade respira. Ela abriga os museus mais importantes, o Memorial de Guerra e a Galeria Nacional, tudo cercado por boulevards largos e muito verde. Do alto, a vista é impressionante porque você consegue enxergar exatamente o desenho que os arquitetos planejaram há mais de 100 anos, com as avenidas radiantes se espalhando de forma organizada e harmônica. É um exemplo de como o homem pode construir sem destruir. Achei fascinante como eles transformaram uma disputa política em uma das cidades mais organizadas do mundo, mantendo o equilíbrio entre o concreto e o verde por tanto tempo. 4. Valletta. Valletta é a capital de Malta. E vou te falar, o lugar é uma verdadeira fortaleza que parece ter saído direto de um filme de época. Ela foi construída pela Ordem de São João logo depois daquele cerco pesado que rolou em 1565. Diferente de outras cidades europeias que foram crescendo meio bagunçadas, Valletta foi toda planejada do zero com um objetivo bem claro: ser impossível de invadir. O engenheiro italiano Francesco Laparelli, que foi enviado pelo próprio Papa Pio V, desenhou tudo usando uma malha quadriculada perfeita. Esse desenho estratégico servia para que os soldados pudessem correr de um lado para o outro rapidinho se o bicho pegasse. Uma cidade que já nasce pronta para a briga é fascinante. As fortificações da cidade são um espetáculo à parte e mostram o que havia de mais moderno na engenharia militar daquele tempo. São muralhas gigantescas e baluartes enormes que cercam todo o perímetro, reforçados por fossos profundos que desencorajavam qualquer engraçadinho. Como a cidade fica em uma península bem estreita, a própria água do mar serve como uma barreira natural em 3 dos 4 lados. Isso deixava apenas uma pequena faixa de terra para ser defendida com unhas e dentes, o que facilitava muito a vida dos cavaleiros. Aproveitar a geografia a seu favor é o segredo do sucesso. Mas não pense que o plano era só focado em guerra, porque os caras pensaram até no conforto de quem morava lá. Essas ruas retas e organizadas em grade não eram só para os soldados, elas foram feitas assim para canalizar a brisa do mar e refrescar a cidade naqueles verões escaldantes do Mediterrâneo. A construção foi super rápida e eles usaram pedras tiradas da própria península para erguer as igrejas, os palácios e as moradias dos cavaleiros. Lugares como a Rua da República e a Rua dos Mercadores foram pensados desde o primeiro dia para serem o coração do comércio local. Unir o útil ao agradável é uma arte difícil de dominar. Hoje em dia, Valletta continua praticamente igual ao que era nos séculos passados, o que rendeu a ela o título de Patrimônio Mundial da Unesco. É uma cidade compacta, onde você consegue fazer tudo a pé sem se perder, graças ao desenho quadriculado que sobreviveu ao tempo. Quando a gente olha de cima, as linhas retas das ruas contrastando com o desenho afiado das muralhas contra o azul do porto são de cair o queixo. É o exemplo perfeito de como a organização do Renascimento conseguiu criar algo que é funcional para a defesa e maravilhoso para se viver até hoje.
Ver a história preservada assim dá um gosto especial ao passeio. É impressionante como uma cidade planejada para a guerra consiga ser tão charmosa e acolhedora para os turistas centenas de anos depois. 3. Belo Horizonte. Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, é um caso clássico de uma cidade que nasceu com nome de batismo e planta desenhada no papel. Lá pelo final dos anos 1890, o pessoal decidiu que Ouro Preto já não dava mais conta do recado e precisavam de uma sede para o governo que respirasse modernidade e progresso. Foi assim que surgiu o projeto da primeira cidade moderna planejada do Brasil, feita para ser o orgulho da República. O plano original misturava um quadriculado de ruas retinhas com avenidas diagonais imensas, criando um desenho que, se você olhar de um drone, parece uma colmeia de abelhas muito bem organizada. Planejar o futuro é sempre o melhor investimento que se faz. O coração da cidade foi desenhado sobre uma grade retangular orientada de norte a sul, mas a grande sacada foram os bulevares diagonais que partem de uma praça central. Isso acaba gerando vários quarteirões em formato de triângulo ou trapézio, o que lembra muito o estilo de Washington, nos Estados Unidos, só que adaptado para o sobe e desce das montanhas mineiras. Eles separaram direitinho onde ficariam os prédios do governo, as lojas e as casas das pessoas, tudo bem setorizado. A Praça da Liberdade virou o centro das atenções, com as secretarias todas seguindo o mesmo estilo visual para não virar bagunça. Ter um lugar para cada coisa facilita demais a rotina. Diferente de muita cidade daquela época que era puro caos, os projetistas de Belo Horizonte focaram pesado em saneamento e infraestrutura básica. Eles queriam ruas largas para o ar circular melhor e muitos parques espalhados para a galera relaxar no fim de semana. O problema é que a cidade ficou tão boa que cresceu muito mais rápido do que eles imaginavam. O plano original acabou sendo engolido por subúrbios que foram surgindo em volta sem o mesmo planejamento. Mas aquele miolo histórico continua lá, firme e forte, definindo a identidade dos mineiros. O crescimento acelerado é um desafio para qualquer gestão urbana. Hoje, quando você caminha pelo centro, nota que aquelas avenidas radiais ainda são as principais veias por onde o trânsito corre. Do alto, o contraste entre o desenho geométrico perfeito do centro e o labirinto de ruas dos bairros em volta é de impressionar qualquer um. Belo Horizonte é a prova de que dá para ser moderno sem perder aquele charme acolhedor que só Minas Gerais tem. Uma capital planejada traz um ar de sofisticação único. 2. Auroville. Auroville, que fica ali pertinho de Pondicherry, no sul da Índia, é com certeza um dos lugares mais diferentões e únicos que você vai encontrar no mapa. Fundada em 1968, a ideia não era só criar mais uma cidade, mas sim um experimento vivo de união entre as pessoas e cooperação internacional. O arquiteto francês Roger Anger desenhou o plano da cidade inspirado no formato de uma galáxia, com um núcleo central, de onde saem braços em espiral que se expandem para fora. Quem idealizou tudo foi a Mirra Alfassa, conhecida como a Mãe, que era a parceira espiritual do filósofo Sri Aurobindo. Ela sonhava com um lugar onde gente de todas as nações vivesse em harmonia, sem briga por política ou religião. Cidades que buscam a paz são raridade hoje em dia. O desenho físico dessa utopia é de cair o queixo. No centro de tudo fica o Matri Mandir, uma esfera gigantesca coberta por discos de ouro, que serve como um salão de meditação cercado por jardins lindos chamados de Área da Paz. A partir desse ponto dourado, a cidade se divide em 4 zonas principais: a residencial, a industrial, a cultural e a internacional. Na parte onde o pessoal mora, em vez de avenidas barulhentas, você encontra trilhas cheias de árvores ligando as casas e as pequenas comunidades. Já a zona industrial foca em produções sustentáveis e artesanato, tudo organizadinho para não desperdiçar espaço nem agredir a natureza. Viver em meio ao verde muda o humor de qualquer um. A zona cultural é cheia de escolas e centros de pesquisa espalhados por pátios abertos, enquanto a zona internacional tem pavilhões que representam vários países, tudo disposto em volta de um parque central para mostrar que somos todos um só. E em volta de tudo isso existe o Cinturão Verde, um anel enorme de florestas e fazendas que protege a cidade do barulho lá de fora e ainda garante comida e água para todo mundo. Com o tempo, Auroville cresceu e hoje tem cerca de 3.000 moradores vindos de mais de 50 países diferentes. É uma das misturas culturais mais ricas que você pode imaginar para um lugar desse tamanho. A diversidade cultural enriquece demais o dia a dia.
Se você olhar de cima, o visual de Auroville é inconfundível e parece coisa de outro planeta. Aquela esfera dourada brilhando no meio com as zonas em círculos concêntricos saindo dela é uma imagem que não sai da cabeça. Mesmo que o plano original ainda não tenha sido 100% terminado, a base geométrica está lá, firme e forte. Auroville continua sendo um estudo vivo de como o urbanismo pode ser usado para incentivar a harmonia entre os seres humanos e o meio ambiente. É a prova de que o design de uma cidade pode sim influenciar o jeito que a gente se relaciona com o mundo. O equilíbrio entre homem e natureza é o caminho. É impressionante como o brilho do ouro no centro da cidade consegue ser visto de tão longe, servindo literalmente como um farol de paz. 1. Mandalay. Mandalay, que fica lá no centro de Myanmar, é um exemplo raríssimo de cidade no Sudeste Asiático que segue uma geometria super rígida e que já dura mais de um século. Ela foi fundada em 1857 pelo rei Mindon para ser a última capital real da monarquia birmanesa. O plano todo gira em torno do Palácio de Mandalay, que ocupa um quadrado gigantesco bem no meio da cidade. Só para você ter uma ideia do tamanho, o complexo do palácio tem quase 2.000 metros de cada lado, tudo cercado por muros altos e um fosso de água bem largo. Imagina o trabalhão que deu cavar tudo isso naquela época. Castelos com fossos sempre dão um ar de imponência. O desenho da cidade não foi feito ao acaso. Ele mistura as crenças budistas sobre o universo com táticas militares bem práticas. O palácio, que é o coração de tudo, foi perfeitamente alinhado com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. As ruas saem do palácio formando uma grade de linhas retas, garantindo que qualquer lugar da cidade aponte para a morada do rei. Diferente de outras capitais vizinhas que foram crescendo de qualquer jeito, Mandalay foi pensada no milímetro desde o primeiro dia. Ter uma cidade orientada pelos astros traz uma paz espiritual. Além da parte política, o projeto incluiu um monte de elementos religiosos e culturais. Eles espalharam templos, mosteiros e santuários por essa grade de forma bem estratégica. O lugar mais famoso é o Pagode Kutodal, que guarda o que chamam de o maior livro do mundo. São 729 placas de mármore com escrituras budistas gravadas. Isso tudo servia para mostrar que Mandalay não era só o centro do poder, mas também a alma espiritual do país. Unir fé e arquitetura cria monumentos que atravessam gerações. Mesmo que a cidade tenha sofrido bastante durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive com a destruição de quase todo o palácio original, a estrutura geométrica das ruas sobreviveu firme. Hoje, a Mandalay moderna cresceu para muito além daqueles muros. Mas se você olhar o mapa ou uma foto de satélite, o núcleo histórico continua lá, inteirinho e visível. O complexo do palácio virou um ponto turístico incrível, e aquela grade de ruas ajuda muito o trânsito atual a fluir melhor. É uma mistura doida de misticismo antigo com a ordem de uma metrópole moderna. Cidades com história resistem bravamente ao tempo e às guerras. É incrível como os caras conseguiram manter uma simetria tão perfeita, usando apenas ferramentas rudimentares e muita observação das estrelas. Qual dessas cidades geométricas você moraria sem pensar duas vezes? Comenta o nome da sua cidade, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tem mais vídeos incríveis aparecendo na tela agora. Continua com a gente e até a próxima!